Bem, pessoal, então, prazer em revê-los, de verdade, vocês podem não acreditar, mas a gente sente falta, não tá fácil, tá difícil demais dar aula aqui de casa, porque a gente mistura trabalho com rotina do dia a dia aqui, então eu tô almoçando, fazendo aula, tô corrigindo tarefa do filho, fazendo aula e sinto muita falta de estar junto com vocês, por causa que eu consigo sentir, né? E pela internet eu não estou muito sentindo isso não, mas é o que tem para hoje, nós vamos tirar o melhor proveito disso daí. Hoje a gente vai começar a apostila nova. Não sei se vocês perceberam, a apostila nova ela é muito fininha. A apostila 2 de vocês, a minha de biologia no caso, ela é finíssima, ela é muito pequenininha. Então, vou fazer só a aula 13 hoje bem tranquilamente para vocês. E aí essa aula 13, vocês já estão safos nela, vocês sabem tudo já sobre anticorpos. Mas por que o professor quis fazer ela de novo, mais um pouco ainda sobre isso? Porque nós estamos vivendo uma fase de anticorpos, né? A gente ouve muita coisa por aí, a gente ouve muita gente falando besteira, mas muita verdade também. E aí a nossa cabeça fica cheia de dúvida, né? Eu tenho muitas dúvidas do que pode ser real, do que pode ser lenda. Então, nós vamos trabalhar com um pouco sobre imunidade ainda hoje, tá? Então, lá na página 278, nós temos isso daqui, ó. Tá? E aí o professor, ele montou mais ou menos isso daqui no PowerPoint, e aí seria bem legal nós conversarmos e vocês irem escrevendo aqui na frente as definições que a gente vai lembrando mesmo, tá? Porque isso é um resumo de sistema imunológico. O ano que vem, no segundo ano, na hora que vocês tiverem sistema imunológico, essas palavras têm que estar prontas na sua cabeça, tá? Tem que estar, o significado tem que estar bem fresquinho na sua memória para você conseguir pegar as partes que virão, tá? Mas então, eu vou começar agora a compartilhar a apresentação aqui para vocês. Todo mundo está com sono, o Leonardo está quase babando na minha tela aqui, percebendo. Guarda, Leonardo. Cazu também, ó. Aí a Giovana tomou um banho, já tá mais acordada e tal. Bem, vamos lá ver. Estão conseguindo ver meu PowerPoint aí? Ainda não. É todo lerdo, assim. Agora foi. Agora foi? Bem, pessoal, eu fiz esse mapa mental aí para vocês, e aí depois eu vou disponibilizar ele prontinho também, o arquivo em JPG, para vocês imprimirem, quem quiser, né? Mas é basicamente essa página 278 aí que está com vocês. Eu sugiro sim que vocês vão completando a página 278 com as definições. Então, ó, lá em cima, a gente começa com imunidade. Nós já conversamos sobre imunidade, falamos que a imunidade é algo que nós temos naturalmente no nosso corpo, mas a definição de imunidade, pessoal, é isso, ó. São mecanismos que o meu corpo cria, qualquer tipo de organismo vivo vai criar, para se defender de tudo que for estranho. Pessoas, eu passar um desinfetante na minha bancada aqui, ó, para as bactérias, o meu desinfetante é um elemento estranho a ela e ela vai se defender disso daí. Ela vai tentar não morrer, vamos dizer assim. Quando eu esterilizo, por exemplo, centros cirúrgicos de hospital, cada dia eles fazem, cada semana, não sei, eles trocam os produtos de limpeza ou então as maneiras de esterilizar isso daí para as bactérias não criarem imunidade para aquele sistema. Então, por exemplo, quando eu trabalhava com microbiologia, eu trabalhei um tempo com microbiologia no laboratório de controle de qualidade de medicamento. A gente tinha 3 mecanismos de esterilizar a bancada. A gente esterilizava com um líquido qualquer, podia ser um ácido, podia ser um desinfetante. A gente também desinfetava com luz. Então, a gente pegava a luz, aquela luz ultravioleta, que é a luz aquela luz negra lá, né, mas numa intensidade maior do que a que a gente costuma ver por aí, que também quebra a parede celular dos seres vivos. E no terceiro, assim, em dias quando a gente mexia com muita patogenia e tal,
a gente flambava a bancada, tacava um álcool, punha foguinho, assim, uma chama, só para flambar aquilo ali. Porque as bactérias podiam criar uma resistência para o desinfetante, por exemplo, né? Então, a gente tem que pensar que qualquer ser vivo vai ter mecanismo de defesa. Por quê? Mas, Pode falar. por exemplo, você flambou a bancada. Se você flambar ela todo dia, a bactéria fica à prova de fogo? Não, no caso de flambar, ela é uma atitude muito radical, né? Vamos dizer assim, eu tô pondo fogo literalmente para matar tudo quanto é tipo de ser vivo. Só que para fazer isso rotineiramente, para o próprio laboratório isso não é interessante, né? Mas eu tenho que pensar em métodos de esterilização mesmo, tá bom? Eu nunca vou. Você imagina um centro cirúrgico se eu tiver que flambar o chão? É meio complicadinho. Mas beleza. Ó. E por que isso é importante, né? Porque a minha imunidade, ela vai desencadear todo um sistema de resposta. Todo um sistema no meu corpo, ele vai começar a se direcionar para me defender contra esse organismo estranho. Pessoal, quando as pessoas estão falando por aí sobre Covid e tal, que existe gente, que existe ser humano que se contaminou com o Covid e nem sabe, isso é verdade. Pode ter pessoas aqui dentre nós, por exemplo, que já foi contaminada pelo Covid, porém, o meu sistema imunitário, meu sistema imunológico, não deixou que eu tivesse qualquer tipo de sintoma, tá? Isso vai depender muito do nível da minha imunidade. E a minha imunidade, ela é alterada pelo que nós acabamos de falar. Se eu dormir mal à noite, a minha imunidade sofre com isso. Se eu sou um cara sedentário, se eu sou um cara atleta, a minha imunidade também varia para esses dois casos. A minha idade, principalmente, a existência de outras doenças que eu carrego, tudo isso, ele interfere diretamente na minha imunidade, tá? Beleza. Aí, pessoal, a imunidade, nós temos dois tipos de imunidade. Opa, melhor dizendo, antes disso. A imunidade, então, ela trata de duas maneiras. Ela trata de anticorpos e de antígenos. Então, o meu sistema imunitário, existe essas duas vertentes, que é o que ativa e o que combate esse meu sistema imunológico de ação e defesa. Os anticorpos, a gente já conversou, eles são proteínas que eu produzo quando eu tenho contato com o agente causador de doença. Então, se eu tiver contato com esse agente, o meu corpo sozinho vai produzir uma proteína chamada de anticorpo. E aí, vocês já estão muito craque nisso, ela age pelo mecanismo chave-fechadura. Olha, eu não gosto de falar sobre isso, mas todo ano cai questão de chave-fechadura, quer seja aqui no anticorpos, ou quer seja lá no funcionamento de proteína mesmo. E esse ano, em meio de Covid, eu acho que esse assunto aqui vai... Não sei nem como vai ser pedido isso, mas vai ser pedido com certeza, né? Então, os anticorpos são proteínas que funcionam naquela estrutura quaternária, que é uma tridimensional lá, né? E aí tem essa ideia aqui, ó, da chave fechadura. O professor Té colocou um desenho que eu já apresentei para vocês, que tem um encaixe perfeito. Qualquer problema que eu tiver na minha proteína, perder o encaixe já era, tá? E aí o antígeno, ele é uma molécula orgânica que ela é estranha ao meu organismo, e aí ela vai causar uma reação imunológica, ou seja, uma reação de defesa. Eu também conversei com vocês que existem meninas que são tão imunes, têm uma imunidade tão alta, que o próprio bebê, quando ela vai engravidar, ele é visto como um antígeno, ele é visto como algo estranho, e o sistema imunológico dela faz de tudo para destruir aquele embrião que está se formando nela. E aí, nesse caso, a menina aborta, e para ela poder engravidar, ela tem que tomar um imunossupressor. O que é o imunossupressor? É aquilo que vai diminuir a imunidade dela. Então, a menina, para ela não matar o bebê, ela joga a imunidade dela lá embaixo, com medicamentos, só que isso causa um outro problema. Alguém tem ideia do que pode causar se eu baixar a imunidade de uma menina durante uma gravidez? A anemia pode ficar doente? Ela pode ficar doente até com um ventinho.
tá? Um ventinho que bater e trouxer uma bactériazinha para ela, ela fica doente, aí morre ela e morre o bebê. Então, essas mulheres que precisam tomar imunossupressores, elas têm que ficar isoladas, né? Tem que ficar dentro de casa. Pessoal, e isso é muito comum, tá? Existem muitas mulheres que engravidam e nem sabe que engravidou, porque o próprio sistema imunológico dela tirou o embriãozinho, mandou ele embora. Tá bom? Então, vocês agora lembraram o que é um anticorpo e o que é um antígeno, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem me pausar aí que eu respondo. Ô, Marcinho, a proteína do anticorpo, ela é da forma 4, né? A quaternária lá, não é? Não sei. Quaternária, porque vocês vão lembrar que a primária e a secundária, ela não tem essa forma de um encaixe perfeito, tá? Ela tem uma forma, ela é simples, é uma fita simples, ou então, no máximo, ela conversando com ela mesma. Quando eu tenho já a terciária, já é uma estrutura tridimensional, ou seja, tem profundidade, tem altura e largura. E aí, a quaternária já são 4 proteínas tridimensionais juntas, terciárias juntas. Então, a chave fechadura, ela trabalha com a proteína quaternária, tá certo? Mais alguma coisa? Não? Bem, senhores, e aí eu volto a falar para vocês que nós temos 2 tipos de imunidade. Olhando aí para a apostila, tem exatamente essas duas. Uma que é inata e a outra que é adquirida. O que é inata? A inata é aquela que eu nasci, beleza. E a adquirida é aquela que eu ganho com o tempo. Tem um probleminha. A inata vamos lá, deixa eu passar aqui. São as barreiras que meu próprio corpo faz em relação para me defender. Só que essas barreiras, pessoal, durante toda a sua vida, ela sofre desgastes, né? Então, por exemplo, a minha pele ela vai ficando fraca, a minha própria, por exemplo, estrutura, meu próprio metabolismo já não dá conta sozinho, assim, de tentar me defender. Então, por isso que eu preciso reforçar a minha imunidade com essa adquirida. Vamos pensar lá no Homem das Cavernas. Lá na época das cavernas, não tinha essa imunidade adquirida, assim, artificialmente. O cara sozinho tinha que criar essa imunidade. E aí ele dependia muito dessa minha imunidade inata, que é aquela que meu corpo faz, sem eu precisar ter nenhum tipo de atividade extra. Por quê? Ela vai acontecer por barreiras. A minha própria célula não deixa as coisas entrarem de qualquer maneira. Para entrar na minha célula, tem que ser interessante para ela, ou tem que enganar. No caso do vírus, ele engana a minha célula. Ele convence ela que é bom entrar. Então, por isso que ela deixa ele entrar, ou então ele força a entrada. Porque, do contrário, a célula não deixa entrar, né? Então, são barreiras do tipo física, químicas, ou, inclusive, biológica. Biológica é no caso dessa célula, que não deixa entrar. A física é a minha própria pele, por isso que, por exemplo, qualquer corte que você tiver na sua pele, ele é uma porta de entrada para micro-organismos, né? Eu preciso, em alguns casos, quando o corte é tão grande, eu tenho que dar ponto para fechar isso rapidamente e isso não ficar aberto para poder entrar micro-organismos, né? Então, e a barreira química são as minhas secreções, né? Minha secreção suor, saliva, suor e saliva. Mas nós temos também alguns tipos de mucos, principalmente, por exemplo, sem piadinhas, mas as meninas, elas possuem um muco lá na vagina que ele é totalmente ácido para neutralizar bactérias que possam entrar pelo canal vaginal. Só que aí, ao mesmo tempo, por ser ácido, ele também é ruim para os espermatozoides. O espermatozoide, a primeira barreira que ele vai ter que vencer é essa secreção ali natural do ambiente vaginal da menina, que serve para defender ela quanto agentes patogênicos também. Né? Então, assim, nós temos muitas secreções no nosso corpo que nos garante. Volto a dizer, isso depende de pessoa para pessoa, né? Eu tenho certeza que a minha avózinha tem a pele toda quebradiça, tem a pele toda ressecada, a pele dela não funciona como uma barreira tão boa quanto a do meu filho, por exemplo, né? Até o sistema de cicatrização, por exemplo, da minha avózinha, ela demora muito mais tempo para cicatrizar, ou às vezes nem cicatriza em relação ao do meu filho. E eu, nesse meio termo,
também sou intermediário, assim como vocês. De repente, a minha cicatrização, a minha defesa na pele é pior do que a de vocês, que são mais novos que eu, né? Então, beleza. Ó, a inata, o indivíduo já nasce com essa imunidade e ela vai estar sempre presente em indivíduos saudáveis. Saudáveis é a palavra-chave quando eu falo de imunidade, viu, pessoal? Às vezes eu vou no médico e ele fala assim, nossa, estou ficando muito gripado. Ele fala assim, olha, comece a comer alface. Ué, mas alface, é a sua alimentação que está errada, por exemplo, né? E aí, essa defesa, ela atua de forma rápida, ela evita a entrada de micro-organismos e combate os que conseguem entrar nos tecidos do hospedeiro. Então, assim, a minha própria célula vai tentar fazer um mecanismo ali de não deixar ele invadir, não deixar ele tomar conta do meu sistema normal de sobrevivência. Tudo bem quanto à inata? E aí, eu chego na tão importante adquirida, que aí tem aquela... O ano passado, nos vestibulares, a gente estava apostando muito que era na parte de vacina, por exemplo, né? Que é um tipo de imunidade adquirida que nós temos aí. O que é imunidade adquirida? Ela acontece de duas maneiras, né? Na verdade, ela acontece quando eu tenho contato com um agente invasor. Então, se eu tiver contato com um vírus, se eu tiver contato com uma bactéria, eu, nesse momento, no primeiro momento ali, pode até ser que eu vou ficar doente. Eu não vou evitar essa doença. Só que ter este contato é importantíssimo para mim, porque eu vou criar uma imunidade em relação àquele agente. Então, se eu me contaminei, de repente, com um tipo de vírus da gripe, esse contato é muito bom, porque tudo bem que eu posso ficar doente de cara, só que também eu vou produzir uma resposta imunitária a partir de agora. Então, eu adquiri uma imunidade para aquele vírus específico, né? Então, ó, o professor colocou que após o contato, ocorre uma série de eventos que desencadeiam a ativação de algumas células, bem como a síntese de proteínas, no caso dos anticorpos. Diga, senhor. Então é por isso que é bom, por exemplo, colocar uma criança para brincar num ambiente, sei lá, que tem bastante vírus, vamos dizer assim. Exatamente. Vocês já devem... Criar uma resistência. Isso. Vocês devem ter ouvido já, tenho certeza, assim, meu filho era tão saudável, foi eu pôr na escolinha, começou a ficar doente. Aí a mãe faz o quê? Tira da escola. Por que que isso é errado? Por que que isso é errado? Porque quando ela está na escolinha, ela vai se contaminando e vai criando uma imunidade. Exatamente. Né? Ela vai conhecendo, né? Você entende que ela vai conhecendo os agentes patogênicos, os antígenos, né? Isso. Se a mãe de vocês, né, ou quem criou vocês, tivessem colocado vocês numa bolha, e aí te liberasse agora com 15 anos, vocês não iam durar. Vocês não durariam, porque a resposta de vocês hoje é mais lenta, né, do que uma criança, e vocês não iam conhecer nenhum tipo de antígeno. Então, um vírus da gripe, imagina todos os vírus da gripe que existem, todos, são muitos. Você não conhecia nenhum. Todos eles podem chegar de uma vez em você. E aí você não daria conta de responder a nenhum deles, tá? Então, assim, aquela ideia de que deixar a criança brincar na terra, tudo bem, ela é válida, ela é saudável. Deixar uma criança brincar com outras crianças, ela é saudável. O que eu não posso, de repente, por exemplo, assim, tem uma criança que está com alguma doença. Junta lá com meu filho, por favor. Fica lá com meu filho, para meu filho pegar essa doença também. Isso não é interessante, né? Eu não vou forçar meu filho a ficar doente. Eu tenho que forçar ele a ter contato com outras situações, possibilite ele conhecer os antígenos, tá bom? Acontece com a gente isso hoje, viu? Hoje em dia, não quero dar spoiler do final aqui, mas o próprio Covid aí, vai ser interessante demais a gente conhecer o Covid, ter o Covid, né, para eu criar a minha imunidade adquirida em relação a ele. Qual que é o problema principal? Não pode todo mundo conhecer o Covid ao mesmo tempo, né? Então, é o que está acontecendo agora. As mortes acontecem porque todos estão conhecendo ao mesmo tempo ele. E não deve ser, porque aí sobrecarrega o sistema de saúde, né? Tá certo? Bem, e aí, pessoal, em relação a... Fala. Deixa eu te fazer uma pergunta. À vontade. Tem uma pessoa que já teve aquela gripe H1N1, se eu não me engano, acho que esse é o nome. Sim. Se ela pegar o Covid-19,
qual que é a probabilidade dela viver? Você sabe, Ó, mais ou menos? assim, elas não têm ligação nenhuma, tá? Então vamos pensar. O vírus que causa H1N1 é o vírus H1N1, ponto final. A do Covid, ele é um outro tipo de vírus. Então, o que vai acontecer? O meu sistema imunológico, ele sabe combater o H1N1, ponto. O Covid, ele não conhece ainda. O Covid, ele é novidade para o meu sistema imunológico. Pensa por isso. Por que as pessoas que morrem, normalmente são aquelas pessoas que são comprometidas? Porque o organismo dela está se preocupando em combater uma doença que ela já tem e ele não consegue vencer. Por exemplo, uma diabetes, ou então um câncer, seja o que for. E aí o meu corpo, ele já é debilitado. Então, por exemplo, chega o Covid, não vai direcionar todos os esforços do meu organismo para me defender do Covid. Agora, se eu estiver com H1N1 neste momento e me contaminar com o Covid, aí já é perigoso para mim, porque eu estou tendo que me defender de 2 agentes ao mesmo tempo, tá? A ideia vai ser daqui para frente, isso vai levar 1 ano, pessoal, todo mundo começar a ter contato com o Covid e nós desenvolvermos as nossas células de defesa em relação a ele. Porém, não é comprovado cientificamente a criação, até agora, de imunidade. Tá? Por exemplo, eu posso pegar a dengue várias vezes, porque nós temos as variantes ali do vírus, e o Covid a gente não sabe ainda a que ponto tá. Nenhuma pessoa foi infectada 2 vezes ainda, mas também não tem estudos conclusivos para isso. Vocês viram na televisão que tem pessoas se candidatando para serem contaminadas com o Covid? Pessoas saudáveis, né? Então, isso daí, o que é? São testes que vão ser feitos nessas pessoas, para ver o sistema imunológico como que vai reagir, né? É óbvio que eu não posso mandar a minha avó fazer esse teste, né? Olha, contamina a minha avó, por favor. Né? Isso não é correto, porque ela não tem sistema imunológico para isso, né? Nenhuma mulher grávida, por exemplo, né? Mas, meus amigos, falando de imunidade... Professor, Diga, meu amor. tem como uma pessoa pegar um certo vírus e o corpo produzir agentes contra aquele vírus, só que depois ela ainda pegar ele? Olha, eu vou pegar ele várias vezes. Porém, o que vai acontecer é assim, eu nem vou perceber que eu peguei ele, porque o meu corpo ele já tem uma memória para combatê-lo. O que acontece, minha filha, que aí é o preocupante, é que vírus, ele é altamente mutável. O que é isso? Ele se modifica. Mudou a estação do ano, ele se modifica. E aí, agora eu vou passar a ter 2 tipos de vírus causador daquela doença. Ué, professor, mas eu já peguei gripe 1000 vezes, já tomei vacina, por que eu fico gripado de novo? Porque você está se gripando de um outro vírus, da gripe, né? Vou dar um exemplo para vocês, o HIV, que é o vírus causador da AIDS. Nós temos 5 tipos de HIV, ou seja, a pessoa pode pegar 5 vezes o HIV, tá? Então, assim, mas eu já tenho o HIV do tipo 1, tá, agora eu tô me contaminando com o tipo 2. Então, eu tenho 2 vezes o HIV no meu corpo. O que isso quer dizer? Mais remédio. Então, é um remédio para combater o tipo 1, um remédio para combater o tipo 2, tá? Vírus é extremamente mutável. Só para vocês também entenderem, nós temos um tipo de HIV, acho que é o subtipo 4 ou 5, que ele é exclusivamente brasileiro, ele surgiu no Brasil. E aí você consegue saber, por exemplo, lá no Japão, uma pessoa que tem o subtipo 4, que é o brasileiro, é porque ela teve contato com alguém que pegou esse vírus aqui no Brasil, né? Aqui ele sofreu uma mutação. E esse era o meu medo desde o começo em relação ao Covid. Nós não sabíamos como ia ser esse vírus quando ele chegasse aqui no país tropical. Ele estava lá na Ásia, num clima totalmente diferente. Chegou aqui, o que ia acontecer aqui, né? Como que seria esse vírus? Ele ia sofrer uma mutação, ele ia sofrer uma resistência? Não sei, né? Então, esse é o problema. Tudo bem? Eu tava vendo uma notícia esses dias. Sim, entendi. Parece que o coronavírus, eles estão pesquisando, parece que já tem mais de 200 variações dele. Então, e aí para você falar, se isso se confirmar, para você falar que você é imune ao coronavírus, você tem que pegar 200 vezes, você entendeu? Você precisaria pegar todos esses vírus, assim como ninguém é imune à gripe, ninguém. Por que todo ano o professor tem que tomar vacina da gripe? Porque ele
dentro da vacina, tem outros subtipos que surgiram naquele ano. Então, enquanto nós não tivermos certeza de quantas linhagens de Covid nós temos, a gente não pode falar que ninguém é imune, nem mesmo quem já pegou. Aquela pessoa que pegou, ela é imune àquele subtipo. Aquele subtipo, ela foi imune. Agora, se surgir outro, e agora nós estamos chegando numa fase de inverno aí, né? Uma fase onde os vírus ficam latentes, ou seja, eles ficam guardadinhos, e aí é a fase que ele sofre a mutação, muitas vezes. Tudo bem. Ô, Marcinho, Diga. aqui em Foz do Iguaçu teve um caso de uma senhora de 84 anos. Ela fez o exame e deu Covid. Uhum. Ela ficou 5 dias em isolamento. Sim. Aí ela foi fazer exame de novo e deu negativo. Então, né? Sabe o que pode ser? Não, eu tô falando assim, pensando biologicamente, mas nada a ver com. Não sou médico para isso. Mas vamos pensar: se o meu teste de Covid ele investiga o subtipo 1, por exemplo, e eu me contaminei com outro subtipo, o meu exame sempre vai dar negativo, porque ele vai fazer uma investigação naquele subtipo de Covid e não nesse outro novo, por exemplo. Eu não sei te falar sobre isso. Eu tive contato com uma pessoa que o primeiro exame deu positivo e o segundo deu negativo. Mas aí eles entenderam que era um inconclusivo, precisou de um terceiro exame para poder confirmar. E aí o terceiro exame deu negativo também. Aí eu me pergunto, por que o primeiro deu positivo, né? São perguntas que a gente tem que pensar. Beleza, deixa eu continuar aqui rapidinho, pessoal. Ainda falando de imunidades adquiridas, nós temos os dois tipos. Então, vocês e eu, e até o meu cachorrinho aqui, ele teve que ter essa imunidade adquirida. Então, ela pode acontecer de duas maneiras, de uma forma ativa ou de uma forma passiva. Ativa é quando eu sou responsável por criar essa imunidade. Ou a passiva é quando ela é forçada dentro de mim, externamente, vamos dizer assim, exógeno, algo que veio para mim e aí eu tive que só aprender a copiar. Vamos lá ver? Então, a primeira aqui, pessoal, que é a ativa, ela vai acontecer quando eu tenho a exposição ao micro-organismo, ou então uma toxina que ele produziu. E aí o meu corpo sozinho vai ter que aprender a combater esse micro-organismo. Se vocês estão lembrados, isso vai envolver aquelas respostas primárias e secundárias. Porque na primária, ele vai conhecer o micro-organismo, vai ter um primeiro contato, eu vou ficar doente, ele não evita a doença no primeiro contato, aí ele aprendeu a combater, metade das células vai ser guardada na forma de memória, e a outras metades vai ficar lutando contra esse mesmo micro-organismo. Beleza, eu sarei. No segundo momento, onde tiver o contato com o micro-organismo, que é a resposta secundária, já vai ser de cara ativado essas células de memória, e eu nem chego a ficar doente. Tá? Nós andarmos de ônibus, nós ficarmos numa sala de aula fechada com ar-condicionado, nós estamos tendo contato com milhões de vírus que nós já conhecemos e nem ficamos doentes, tá? De boa, ali já já combate, ponto final. Então, primeira, a resposta primária não evita a doença, mas ela cria a célula de memória, e a secundária já evita a doença, porque tem a memória já ativada ali, tá bom? E aí, pessoal, esse tipo de imunidade, ela é adquirida pelo organismo pela doença, então se eu tiver contato com um micro-organismo, ou então pela vacinação. E aí, a minha vacinação, ela vai colocar no meu corpo o micro-organismo, não vai esperar eu chegar, eu encontrar ele ao acaso na cidade, na população. Ela vai me forçar a eu ter o contato com esse micro-organismo e criar a imunidade sozinho, né? Vou perguntar para os senhores, assim, a vacina, algumas pessoas são contra a vacina, porque ela causa doença no indivíduo. Sim, ela causa o contato, mas a pessoa não chega a ficar doente. Então, vamos supor uma vacina do HIV. Será que todos vão ter coragem de tomá-la?
Por quê? Porque ela vai colocar no seu corpo o vírus do HIV. Só que ela é o vírus capaz de causar a doença? Não. Ela vai colocar o vírus capaz de causar a sua resposta, mas não a sua doença, tá? Então, qual que é a ideia? É colocar um vírus diminuído, um vírus atenuado, tá certo? Então, a ideia é você ter contato com o vírus, sim, porém de uma forma que não te cause a doença, e sim te causa apenas a resposta. Porém, todo mundo deve tomar vacina na vida inteira, em todo momento? Tem alguém que precisa evitar tomar vacinas? Alguém tem ideia? Não? Vamos pensar assim, a minha esposa está grávida. Não, minha esposa não está grávida, mas se ela estivesse grávida, ela poderia tomar vacinas? De maneira alguma, né? Porque para ela está num momento totalmente de imunidade ali comprometida, porque ela está passando para o filho os anticorpos e tal, não sei o quê. Se eu colocar uma vacina nesse momento nela, vai ser extremamente terrível, né? Porque ela não vai dar tempo de combater isso, pode ser que ela fique doente realmente, tá? Então, a vacinação ela tem que ser feita assim, porém, levando alguns cuidados, né? E outra coisa, também eu não posso estar doente. Eu não posso chegar lá, me dá uma vacina da gripe. Aí ele chega assim, tudo bem? Não, eu tô com tuberculose. Não, ele não vai me dar vacina nenhuma, tá? Porque eu já tô doente, já estou combatendo uma outra doença. E os idosos, Marcinho? Os idosos, eles são... se eles estiverem doentes, eles não podem tomar de jeito nenhum, tá? O idoso doente, ele não é vacinado. Se você tiver com o nariz escorrendo, você não é vacinado, o idoso. Porém, os idosos, eles precisam ser vacinados porque eles estão mais sujeitos a pegar doenças, né? Então, por exemplo, a gripe, eles são um grupo lá, os primeiros que são a tomar vacina. Porque ficou friozinho, eles já baixam a imunidade, eles podem pegar a gripe. Só que se eles estiverem doentes, eles não são vacinados, tá? Professor, Diga. e se, por exemplo, você tem a doença, você toma vacina daquela doença, o que acontece? Você pode tomar? Se eu já tiver a doença, você acha que é necessário tomar vacina? Por exemplo, se eu já tive dengue, o dengue tipo 1 lá, é interessante tomar vacina da dengue? Não. Não, porque você já conheceu. Não, porque você já conheceu. É que eu ouço o pessoal falar, né? Não, você tem argumento para explicar para as pessoas hoje em dia. Então, por exemplo, assim, você já teve contato com o agente. Então, se for da mesma variedade do agente causador, não precisa tomar vacina. É igual, por exemplo, a cachumba. Se eu tive cachumba na minha infância, eu preciso tomar vacina de cachumba? Não preciso tomar vacina de cachumba. Sarampo, catapora, rubéola. Se eu tiver contato com essas doenças, se eu ficar doente, acabou. Não preciso tomar vacina. Agora, por que, por exemplo, assim, meu filho não teve cachumba? Eu vou dar vacina, acho que nem tem vacina de cachumba, mas eu vou dar vacina nele de cachumba? Não. A cachumba não é uma doença que pode matar ele e tal, não sei o que, então deixa ele pegar, tá? E aí vai dar uma imunidade tranquilamente para ele do mesmo jeito, tá certo? Pessoal, então não se esqueça, imunidade adquirida ativa são as vacinas ou a própria doença. E aí nós temos a outra, a imunidade adquirida passiva. O que é a passiva? É aquela imunidade onde eu recebo já os anticorpos prontos. Então, vamos supor, um velhinho, ele está debilitado e aí ele teve contato com o antígeno. Eu vou lá e coloco no corpo dele já o anticorpo pronto para ele combater. Eu não vou dar tempo dele criar uma resposta, dele vir a combater isso daí. Não vou fazer isso. Eu já vou colocar o anticorpo pronto nele para sozinho esse cara combater. Pessoal, como que é feito isso daí? É feito pelo soro, né? Então, o soro, ele é um composto, ele é um componente totalmente preenchido por anticorpos prontos, que alguém criou pra gente, né? Normalmente são os cavalos que são feitos, né? Os anticorpos que eles criaram, e aí é utilizado na produção do soro. O soro, pessoal, mais uma coisa que eu já vi em prova isso daí, uma vez corrigi na prova da Unesp isso. Não é o soro que eu chego lá no posto de saúde e ele coloca na minha veia, tá? Isso aqui é um soro terapêutico, é um soro com anticorpos, tá certo? Isso daí tem vários tipos, tem soro para
para venenos de cobra, de escorpião, de aranhas. Tem também o soro para vacina para raiva, né, o antirrábico, tem, o que mais tem? Então tem vários tipos de soro aí que eu tenho para combater já a doença. O mais importante, isso não causa memória. Por que não causa memória? Porque não foi o meu corpo que fez. Ele só é como se fosse um remédio. Ponto final. Os remédios não causam memória no meu corpo. Então o soro também não causa. Uma outra maneira passiva é quando a mãe passa para o feto de duas maneiras, ou pelo cordão umbilical ou pela amamentação. Também não cria memória. Por que não cria memória? Porque não foi o bebê que produziu. E sim, ele recebeu como se fosse um soro. Então, é uma imunidade de curto prazo. O bebê, sim, vai precisar depois tomar as vacinas e criar as mesmas imunidades que ele teria que criar naturalmente. Tá? Não é porque ele amamentou, que ele foi amamentado, que ele já está imune a alguma coisa. Vai durar mais ou menos o tempo da amamentação. Acabou a fase de amamentação, já acabou essa imunidade passiva que ele recebeu da mãe dele. Amigos, lembram de tudo isso daí? Tudo isso daí já foi conversado com a gente bastante, em várias aulas em relação a isso, mas é tipo uma revisão zona disso que essa aula 13 traz pra gente. Na página 279, virem lá, por favor, everybody, 279, eu tenho essa tabela aqui, ó. Uma tabela que é uma delicinha para fazer na prova. Eu tenho ali, ó, o que tem na vacina, o que tem no soro? Tem antígenos, tem anticorpos, tem o próprio agente causador, tem o combate, o que é? O que a vacina provoca no meu corpo, o que o soro provoca no meu corpo? Qual que cura e qual que previne? Qual que é rápida? Rapidinho, na hora já funcionou, e qual que leva tempo para o meu organismo criar a resposta? Qual que cria memória? Qual que não cria memória? E exemplos de vacina e de soro. Pessoal, isso eu preciso que vocês respondam, juntamente ali com esse exercício em classe, e aí fotografem para mim lá no Classroom. Eu vou colocar essa atividade lá para vocês responderem para mim lá. Tudo bem, meus queridos? Alguma dúvida? Algum comentário a ser feito? Professor, eu fui lá ver sobre o negócio do Covid-19, como você disse que tem várias variações. Pelo que eu entrei na última segunda-feira, foi divulgado que tem 30 variações do Covid-19. 30 variações? 30. Aí é muito desesperador, cara, porque são 30 tipos de... Aqui, eu tinha preparado o último slide para a gente conversar um pouco sobre isso, né? E aí, chegar numas ideias, mas a gente conversou mais ou menos. Então, por exemplo, se tiver 30 variações, eu posso pegar 30 vezes o coronavírus. E aí, quando que vai acabar essa minha preocupação? Enquanto não pegar as 30 vezes, né? O grande problema, pessoal, do coronavírus é o que nós estamos enfrentando agora, que é o primeiro contato. E aí todo mundo pegar ao mesmo tempo. Isso vai causar um colapso no sistema de saúde. Então, é como se todo mundo pegasse catapora ao mesmo tempo. Todo mundo pegasse cachumba ao mesmo tempo. Isso não pode acontecer. Tem crianças com cachumba hoje. Eu tive cachumba lá, sei lá, 30 anos atrás. Tá? Então, assim, é essa a ideia. As pessoas irem conhecendo as doenças aos poucos. Ó, eu coloquei esse slide aqui porque fala bem de frutas, alimentação, como que eu reforço a imunidade contra o coronavírus. Aqui eu ia falar de dormir, falar de esportes. Então, a imunidade inata, como que o meu corpo sozinho vai combater o coronavírus. Aqui, ó, esse como se proteger. Primeiro cuidar da imunidade, que nós estamos conversando até agora. Aí eu coloquei esse, tá? O poder de Deus contra o coronavírus. Isso, por enquanto, não é comprovado cientificamente, tá? Nós não temos o poder de Deus ainda no combate. Tudo bem? Faz joinha pro tio aí. Tá bom, joinha. Fico feliz. Deixa eu fazer uma chamada rapidão aqui, ó. Se funcionar o meu negócio de chamada. Aí, não funcionou, tá com 0. Beleza.
Ó, por favor, olha quem peguem para mim, por favor, todo mundo coloca o nome completo aqui no chat para eu salvar aqui. Então, aí, antes de sair, vocês coloquem o nome completo aí eu consigo fazer a chamada. E aí, vocês sabem que eu sou um professor super acessível, porque eu gosto de vocês muito. Vocês podem me chamar o que vocês quiserem lá no WhatsApp, que eu